Buenas, minha saudação a todos os amigos e amigas, as pessoas que nos acompanham aqui pelos nossos canais nas redes sociais. E hoje nós vamos continuar falando aí da nossa BR-481, mas hoje trazendo uma história um pouquinho diferente. Hoje nós não vamos trazer ofícios, vão ser um pouco mais didáticos e vamos contar para vocês que tem algumas histórias que são interessantes, que as pessoas da região aqui já esqueceram, mas que a gente tem, como professor de história, pesquisador que a gente também a gente traz para vocês entenderem um pouquinho de toda a situação que aconteceu aqui na nossa região Centro-Serra, especialmente aqui na região de Lagoa Bonita, Cerro Branco e por extensão aí também Segredo, Lagoão e por aí vai, certo? Bom, em primeiro lugar nós temos que entender que o primeiro traçado de BR, de rodovia federal na região que liga Cabrais, Cerro Branco, Lagoa Bonita, Sobradinho e até Soledade, né? Ligando Soledade, não era 481, era sim BR-153, ou seja, o primeiro traçado que nós tivemos nessa região, ligando Marabá lá no Pará, é a sétima maior rodovia do Brasil, a 153, ela começa em Marabá do Pará, é chamada também de rodovia Transbrasiliana, em alguns momentos, em alguns lugares de rodovia Belém-Brasília, mas aqui no Rio Grande do Sul é onde ela perdeu continuidade em alguns trechos, né? E depois foi retomado de algumas formas assim um pouco tortas no seu traçado, mas que entende-se hoje que a rodovia está toda asfaltada por isso. Bom, vindo ao trecho do Rio Grande do Sul, que é o que nos interessa, começa lá em Concórdia, Santa Catarina, ela passa por Erechim, vem a Passo Fundo, de Passo Fundo a Soledade. De Soledade ela viria por Lagoão, Segredo, Sobradinho, Lagoa Bonita, Cerro Branco, Cabrais, Cachoeira do Sul e desceria até a fronteira, passando também próximo a Caçapava, Bagé e até Aceguá. A rodovia começa lá em Aceguá e vai até Marabá, sul a norte do Brasil, né? Uma grande rodovia, das mais importantes do Brasil, com certeza. Então, o traçado era esse aí. Nós tínhamos, então, a primeira BR, a 153. E essa rodovia, durante muitos anos, nós sabíamos na região que era essa rodovia, os mais antigos sabiam que era essa rodovia. Posteriormente, com o surgimento das usinas hidrelétricas na região do Jacuí, principalmente na região do Salto, houve uma mudança na demanda, né? Na época no regime militar, que construiu essas hidrelétricas muito importantes, inclusive para o Rio Grande do Sul, foi onde foi possível que o Rio Grande do Sul desenvolvesse, né? Algumas indústrias, pudesse ter energia para gerar e fazer crescer essa produção. Não se discute essa grande mudança, esse grande ganho que teve o Rio Grande do Sul. Mas aí o que aconteceu, pessoal? Nesse momento, os militares entenderam que era fundamental que essa região das barragens elétricas, pela sua importância, não só tecnológica, mas também estratégica e de defesa nacional, era considerada, na época dos militares, como fazendo parte da doutrina da segurança nacional do Brasil, esse processo. Então, optou-se por fazer um traçado ligando, então, de alguma forma, essas hidrelétricas por estrada asfaltada. Havia uma pequena rodovia asfaltada entre Espumoso e Salto Jacuí, mas era a situação precária. Então, eles queriam colocar isso no traçado de uma BR. E ao fazer isso, eles optaram então por fazer um desvio, fazer com que a rodovia que viesse de Soledade passasse por um outro traçado e que especificamente entre Cabrais, lá na 287, e, no caso, Cruz Alta, que era a cidade que interessava a eles naquele momento, né, como uma cidade estratégica mais perto, por uma questão de lá ter aeroporto, de lá ter algumas estruturas que permitissem aos militares fazer uma defesa dessas hidrelétricas, né, que na época se pensava dessa forma, se fez esse traçado então de uma forma de chegar mais rápido, com mais estrutura até as hidrelétricas para fazer a defesa. Imagina, veio um míssil da Argentina, do Uruguai, que eles pensavam que viria isso aí, e destruísse um patrimônio disso aí, seria um dano muito grande para o nosso país. Então, teria que haver toda uma situação estratégica de defesa que se pensava na época aí dos nossos militares brasileiros. Bom, feito isso, se houve então essa mudança. E a nossa BR-153, que durante cerca de 20 anos era 153, e fazia parte dessa grande ligação nacional, passou então a ser uma BR específica, estratégica, sendo chamada de BR-481, então ligaria Cabrais,
a Cruz Alta e naquela época também fazendo essa interligação com o nosso porto de Rio Grande, certo? O que se fez nesse processo todo? Claro que depois nós vamos falar da outra situação da 481, mas nesse momento o importante era isso. Antes de nós ter 481, nós tínhamos BR-153, que era uma das maiores rodovias do Brasil, certo? Então a nossa região tinha essa perspectiva e essa esperança e com certeza, né, estaria asfaltada hoje porque é um projeto nacional, é um projeto federal e que tem muito mais peso que uma rodovia apenas ligando um ponto a outro do estado, né, como é a 481. Mesmo assim, então, deixamos aí para vocês para refletirem sobre isso, porque depois a BR então sai de Aceguá, vem a Cachoeira do Sul, vem até Cabrais. Ali em Cabrais ela incorporou a 287, existe a questão ali a 287, a 153. Na verdade, hoje a federalização dessa rodovia prevalece sobre a estadualização, né? Existe um convênio do governo, está tanto que a duplicação desse trecho da rodovia passa por um processo um pouquinho diferente daquele processo de duplicação do restante aí da 287, né? É por essa questão ali, então, porque esse trecho da rodovia, em princípio, deve se tornar BR, oficialmente BR-153 já é BR-153, mas de uma forma mais consistente em toda a documentação para a questão, inclusive, de manutenção e de cuidados. Bom, ali então, no entrocamento, ela sobe a serra, passando por Herveiras, indo a Barros Cassal e Soledade, ou seja, ela faz a ligação à Soledade. Quem é que perdeu com isso? Perdeu com isso Cerro Branco, perdeu com isso Lagoa Bonita, perdeu com isso Sobradinho, perdeu com isso Segredo, Lagoão, que hoje está tentando, né, e esperamos que logo tenha seu asfalto, mas a continuidade do asfalto de Lagoão à Soledade ainda não tem uma perspectiva nesse sentido, que também é fundamental fazer essa ligação toda. Então, essa rodovia faria exatamente esse traçado, que nós não temos sem asfalto hoje, que foi sendo protelado e depois foi estadualizado. O Estado está tentando fazer algumas ligações aí para minorar, vamos dizer assim, as dificuldades da região. Mas nós tínhamos a 153, essa é a primeira informação que eu vou dar para vocês. No próximo vídeo vamos falar da 481 e também da 400 e outras coisas que aconteceram aqui na região. Obrigado a todos. Curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, compartilhem os demais vídeos para que demais pessoas aqui na região fiquem sabendo dessa nossa posição. Você pode concordar, você pode criticar, você pode dar sugestões, desde que seja de forma respeitosa, que seja de forma construtiva, né? Muito ajuda aquele que colabora e muito ajuda aquele que não atrapalha. Obrigado a todos, um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, dependendo da hora em que você nos assiste. Compartilhe, vai no YouTube, se inscreva no nosso canal IPV Ponto de Vista e você vai ter todos os vídeos lá. Obrigado, até a próxima.